Voltamos com a Herói.com.br. Mês de setembro aí, galera. Bônus Gift Preview com Dylan Dog, Vagabundo, Fushigi Evangelho. E olha quem tá realmente aqui falar em Evangelho, né? Quem tá na capa. Alguém lembra o nome dela? Vamos lá, gente. Vou dar um tempinho. 1, 2, 3, 4. É a Rei. Pronto, vamos lá. E mais depois da vinheta vamos falar de Samurai X, Inteligência Artificial, Ghost in the Shell e muito mais aqui, galera. Bora lá! Um editorial de quem? Vamos ver. A Arine, mais uma vez aqui, a grande Aline Brogini, né, montando ali mais uma mensagem bacana pra gente aí, os fãs, né? Justamente falando sobre ficção científica. Este mês vem abarrotado de boas novidades para nós, amantes desse gênero que consegue transformar qualquer prato ou panela em naves maravilhosas. Bora ver, né? Batman e Superman no cinema. Os maiorais devem ganhar filme. Caramba, a gente sabe o quanto que demorou isso, mas virou realidade, né? Tá certo que nunca dá para ter certeza dessas coisas até elas estarem assinadas e sacramentadas. Verdade, porque essa ideia, como o próprio artigo aqui fala, tá desde a década de 90, querendo promover um encontro desses dois no cinema. Aconteceu? Claro que aconteceu. Batman versus Superman, a origem da justiça, com direito até a versão do diretor ali, do Zack Snyder, né, em que agradou alguns, desapontou outros e deixaram uma boa parte também muito empolgado com o que estava por vir. Eu, por exemplo, né? E aqui mostrando um pouco também das figuras carimbadas dos quadrinhos que estavam para virar live actions também no cinema. Então nós tínhamos ali o Demolidor, que realmente aconteceu, a Mulher Maravilha, né, que veio bem depois ali também de Batman vs Superman com a Gal Gadot, mas aqui mostrando a Linda Carter, né, no seu papel ali da série de TV, mas na época estavam cogitando ser a Sandra Bullock. Lembra dela? Protagonista de A Rede, Velocidade Máxima. Homem-Aranha estreou, no caso, em 2002, que é justamente aquela versão do Tobey Maguire. X-Men 2, as filmagens começam no início do ano que vem, todos os atores da primeira versão estão de volta, assim como o diretor Bryan Singer. A história deve mostrar detalhes da origem do Wolverine, o que realmente aconteceu, tanto que eles trouxeram uma Lady Lethal muito diferente ali, mas enfim, né? Dentre outros ali também, gente, o próprio Noturno ali foi legal demais ele aparecer. Manto e Adaga, o filme foi apenas anunciado, ainda não teve nada definitivo. Cara, não teve o filme do Manto e Adaga, contudo teve a série. Quem assistiu a série de Manto e Adaga, tá? Aí vamos um pouquinho mais aqui, ó. Do Hulk, o diretor é o Ang Lee, realmente, é o filme de 2003 ali com Eric Bana, saiu. Punho de Ferro, eles estavam pra ser, gente, o Ray Park, o Darth Maul pra fazer o filme do Punho de Ferro, mas não saiu isso. O que de repente poderia ter dado certo, não sei, porque teve a série, juntamente ali, série da Netflix, né, junto com uma série que teve do próprio Demolidor, uma série maravilhosa, muito, muito bem curtida até os dias de hoje. Olha que nós temos já uma nova temporada aí, Born Again, né, mas infelizmente não saiu o Punho de Ferro pra cinema, assim não. Motoqueiro Fantasma realmente ficou naquele disse-me, não me disse, mas saiu ali o 1 e o 2, entre trancos e barrancos, filme bem abaixo do que o Motoqueiro Fantasma, na minha opinião, merecia. Foi realmente estrelado pelo Nicolas Cage. Não vejo culpa do ator em si, não. Eu vejo mesmo ali da produção. Da Mulher Gato, a Ashley Judd já está escalada como atriz principal. E aqui estava falando, gente, que a série não seria ali sobre a... Não a série. O live não seria sobre a Selina Kyle de origem, seria outra. E aí a gente lembra que é aquele filme muito, né... também criticado da Halle Berry, né? A Halle Berry que fez Mulher Gato. E Blade 2 realmente teve também com o Wesley Snipes lutando ali contra Norbak e a sua turma de outros tipos de vampiro, né? Vampiro que mata vampiro, mata ser humano, e aí o Blade no meio dessa história toda. Legal ali o Chris Christopherson ainda como parceiro do Blade, e ali também com aquele ator que fez o Daryl, né, de The Walking Dead. Mais em cima nós temos Power Rangers, nova temporada dos heróis na Fox Kids, trazendo aqui a Força do Tempo. Eles falando aqui que o resgate Lightspeed sai de cena e entra a Força do Tempo, aqui baseado, como eu disse, em Time Ranger, ali no original japonês. Carneiro em Fuga, galera, é aquele desenho que passava no Cartoon
que era da ovelhinha, não sei se vocês lembram. Isso aqui é pra galera um pouco mais velha, a Chip na cidade grande, mostrando as aventuras de uma ovelhinha fugindo, cara, de onde ela estava, porque o vizinho do dono dela era um coronel e tinha criado uma arma lá que era movida a ovelhas. E aí você vê a Chip em várias situações da cidade. Era uma zoeira, cara, uma comédia bacana de ver. Totalmente despretensiosa, dava umas meia hora ali mais ou menos, e passava vários horários ali do Cartoon, nas sextas, nos sábados e nos domingos também. Aqui nós tivemos um ranking do mês dos mais procurados entre games mais alugados, DVDs e vídeos mais alugados. Vídeos aí, pessoal, VHS. Só pegando aqui os primeiros 3, ó, de games, nós tínhamos Pokémon Stadium 2, Mario Tennis e Tony Hawk's Pro Skater. Temos aqui DVDs mais alugados, Limite Vertical, o Tigre, o Dragão e o Sexto Dia. O Sexto Dia era com o Arnold Schwarzenegger, o Dragão, o Choi Yun-Fat ali, a Zanzi e a Michelle Yeoh. Esse Limite Vertical, eu tô na dúvida se não era com o Chris O'Donnell, depois eu vou dar uma olhadinha, ou com o Stallone, vou só confirmar e mando aqui pra vocês. Vídeos mais alugados, do que as mulheres gostam, é aquele do Mel Gibson, Corpo Fechado, né, por Bruce Willis e Samuel Jackson, e aí o próprio Limite Vertical também aparecendo, encabeçando, né, a lista dos mais procurados. Marvel Século XXI estreia a nova linha de gibis da Abril, aqui falando sobre o Ultimate, né, o universo Ultimate da Marvel, chegando finalmente aqui no Brasil. Aqui o Olá em Casa, Bruxinha Safados, o desenhista brasileiro mais famoso dos Estados Unidos, Mike Deodato, vai desenhar Witchers para a Marvel, um novo projeto da casa. E no caso aqui como as garotas são gostosas, nada melhor do que Deodato, o melhor desenhista de gostosas do mundo. Ele já fez a Mulher Maravilha Electra, gente, vocês já viram a obra do Mike Deodato. Tive a oportunidade legal de entrevistar ele aqui no canal, e o camarada muito gente boa, viu? E pra ele falando ali um pouco da sua carreira, os seus projetos também, que depois ele saiu da Marvel, teve projeto com o J. Michael Straczynski, que funcionou muito bem também na minha opinião, tá? Vale a pena conferir, e, ó, o camarada não errava a mão não, viu? As heroínas fofas estão na Record, aqui finalmente falando sobre a Sailor Moon R ali na Record, nas manhãs, no programa da Eliana. Aqui dando aquela reforçada, né? Mais uma vez, que a revista já falou sobre a estreia, sobre até a dublagem também, da continuação de Sailor Moon. Festival do Humor, participe com o seu trabalho. Se você gosta de inventar cartoons e histórias engraçadas, tem que tentar a sorte em Campinas, entre 4 a 31 de outubro. Teve lá, pessoal, segunda Expo Humor APP Sudeste. Alguém já ouviu falar do evento? Vou colocar algumas coisinhas a mais aqui para vocês conferirem, tá? Vamos ver se até esse tipo de evento ele continua acontecendo até os dias de hoje. Arquivo X, o fim da 8ª temporada, termina nesse mês com um episódio duplo, Essence Existence. A história não fica pendurada até o ano seguinte e encerra de vez a parceria entre Scully e Mulder na TV. Será? Enfim, cara, mas eu não vou ficar dando spoiler pra vocês não, porque tem a nona temporada, né, e tal, e outras coisas que saíram depois. Mas realmente o Arquivo X estava passando por uma fase que não estava mais com aquele sucesso grandioso já há um bom tempo, a não ser para os grandes fãs ali, bem o nicho, que eu fazia parte, faço parte até hoje, né? Já não estava mais tão popular e garantindo ali altos índices de audiência para o canal da Fox. Mas, cara, teve mais e vale a conferida. Tomb Raider nas bancas, mais uma vez aqui mostrando, só que dessas vezes chegando aqui ao Brasil, da Lara Croft ganhando gibi, a saga da Máscara da Medusa, que já até mostrou realmente aqui na Herói. No Papum, vamos tentar ser rápido nessa parte, gente. O canal Boomerang está exibindo diariamente às 9, 17 e 1 hora a série original de Johnny Quest e Space Ghost. O Blade 3 vem aí e nem tinha saído o Blade 2 ainda, mas na boa, esse Blade 3 é horrível. Tá, pronto, falei. A Mits lançou Terra X ou Terra X. São 4 edições com 80 páginas cada. A editora Brainstorm promete lançar Hitman, Sandman, Batman e Robin e continuar o Preacher em um gibi em formatinho com um mix das histórias da DC. Ainda bem que saiu mais coisa, viu, cara? Porque todos esses títulos aqui eram bacanas de conferir. O DVD de Final Fantasy vai permitir o jogar do filme, além de ter o elenco da produção dançando o Thriller de Michael Jackson. Eu nem vi isso aí. Resident Evil Ground Zero, ou Ground Zero, a adaptação dos games para o cinema, chega às telas americanas em 5 de abril. Será que é aquele? A atriz Angelina Jolie revelou que Tomb Raider terá continuação. Sim, e teve. Matrix Reload só estreará em 2003. A produção é muito complexa, por isso demorará muito. Cara, mas teve, né? Realmente o Matrix 2 e 3 e valeu a pena a conferida também. Pode ser que muitos não tenham gostado do final ou ficou bem aberto. O que deu pano pra manga, né? Saiu 4. E, gente, tá pra sair o 5, é mole?
Bicho. Star Trek comemora 35 anos e o canal USA exibe nos dias 22 e 23 de setembro os melhores episódios e os filmes da saga. Ali, escolhidos por fãs, até o dia 16 no site, mostrando aqui, bicho, muito episódio bom de Star Trek. Desde a TOS até chegar ali... A própria Enterprise tem episódios excelentes, cara. Herb Boyle, gibi de Frank Miller e o Geoff Dell pode virar filme e especula-se que David Fincher pode dirigir. De novo, Nicolas Cage pode ter um papel principal. E cara, vou dar uma olhadinha, porque eu não lembro se teve realmente um do Herb Boyle. Aqui uma pequena entrevista com Hugh Jackman, que veio aí promover o filme do Swordfish com o John Travolta e a Halle Berry, e aqui ele responderam algumas perguntas sobre como foi, se ele podia contar alguma coisa sobre o filme do X-Men 2, se ele tivesse a chance, se ele mudaria alguma coisa em Wolverine. Ele falou que sim, que as primeiras cenas novamente ele mudaria porque ele só incorporou bem o espírito do personagem na quarta semana, né, da filmagem. No começo ele falou que não estava tão ligado. Você faria um outro filme de super-herói? Se pudesse escolher, qual seria? Você viu o trailer do Homem-Aranha? Ele ia fazer um negócio aqui, dizendo que ele ia entrar no set do Homem-Aranha vestido de Wolverine para devolver o favor que tem o Homem-Aranha no set do filme dos X-Men, que mostra no DVD, só que não teve jeito, cara, uma pena. Quais são seus atores favoritos? Aqui ele cita Mel Gibson, Clint Eastwood, Steve McQueen, né? E se você gosta de desenhos animados e história em quadrinhos? Ele fala que gostava muito de desenhos animados. Agora, sobre histórias em quadrinhos, ele achava que X-Men era uma banda australiana, cara. Eita. O imortal Wolverine, né, gente? Aqui do Planeta Web, Pé Grande, animações, Tokusatsu, chute no saco. Bem-vindo ao mundo maravilhoso do Planeta Web. Mais uns filtros sobre aí, ó. Animamundi na web, Hulk Esmaga, Caçar o Pé Grande, tudo sobre live action, esse aqui do Ultraman, de vários Tokusatsu do Japão. Mugen Fight, pra você criar personagem pra lutar ali num jogo. E o J.K., gente, o John Knoxville, que já estava sendo muito famoso ali na época, com as suas loucuras na MTV. Dentre aqui as coisas legais, nós temos também alguns figures, bonecos, né? Ali da linha Harry Potter, mostrando aqui os preços, tá, gente? Nós temos aqui também um Napa DV311, que, bicho, dava pra você rodar VCD nele, ligado a um aparelho de TV, logicamente. E o GameCube. Akira Toriyama, criador de Goku, revela as origens do anime mais amado do momento. Acompanhe uma entrevista oficial dada por ele há alguns anos atrás. Aí nós lembrando, vamos pegar o contexto de 2001, tá, gente? Contando um pouco sobre ele. É que mostra qual a primeira lembrança envolvendo você, algum desenho seu. Ele era muito de desenhar paisagens, viu? No caso aqui também, antes de Dragon Ball, você tinha desenhado o Dr. Slump, seu primeiro mangá. Você mudou seu desenho propositadamente de uma publicação para outra? Sim, ele foi mudando o estilo justamente para ganhar essa textura original, né, de um para o outro, mas realmente Dragon Ball não foi sua primeira obra. Dr. Slump foi muito legal também, e uma entrevista aqui muito completa, galera, com ele, bicho. E pegando aqui alguns momentos raros de foto, que ele não era muito de foto, né? E outra coisa que ele falou sempre aqui, ó, por ser um fanático por Jack Chan e pelo ritmo que ele punha em seus filmes. Então muita coisa, por exemplo, que ele desenvolveu na luta dos seus torneios em Dragon Ball, por exemplo, ele se inspirou muito nos filmes, né, que ele gostava de luta, dentre eles ali um grande ídolo para ele, o Jack Chan. Aqui as coisas de fã, o que podia se encontrar de Dragon Ball, posters, mini posters, aprender a desenhar com Dragon Ball, cards do Dragon Ball da série 2 e mangá também, que já estava ali na Conrad. E aqui, gente, um guia de episódios de Dragon Ball Z da saga Buu a partir do episódio 230, tá? Trazendo aqui vários sinopses sobre os episódios, né, sobre os acontecimentos da saga Majin Buu, ok? E não termina, porque vai ali, foi 299, acho que foram 299 episódios de Dragon Ball Z, coisa pra caramba. Perguntamos aos internautas do site da Herói o que vocês acharam do Dragon Ball na Globo. Aí, ó, tiveram aqui, ó, quero que volte pra Band, deu uns 39%, 120 votos. Né? Nome Curioso votou em até agora tudo bem. Comentário, não vejo nada de mal. Acho que os fãs de anime deveriam dar um voto de confiança pra Globo. Cara, depende mesmo. Porque, bicho, cortou coisa pra caramba, velho. Muita coisa. E aí é meio difícil a gente levar isso em conta. Uma das grandes obras de Steven Spielberg, idealizado por Kubrick
e filmado pelo Spielberg, né, cara? Aqui o futuro está aí. Nossa senhora, isso aqui ficou bem aquela coisa que é o Artificial Intelligence, né? O inteligência artificial, filmaço aqui, cara, mostrando sobre um futuro não muito distante, né? Onde os seres humanos, cara, criaram robôs para exercerem vários tipos de trabalho. Nesse contexto todo, velho, criaram também robôs que poderiam estar ali ligados mais ao cotidiano familiar e tudo mais. E dentre eles, cara, criou-se uma criança, né? No caso aí, o David, justamente aqui o personagem principal, já mostrando aqui até do lado o personagem do Jude Law. O Pinóquio de Lata e a Fada Azul. Cara, o filme ele é muito bacana. Ele tem o William Hurt também aqui, o saudoso, né, mostrando sobre a situação de que esse robô ele vai aprendendo com o tempo mais ainda a desenvolver sentimento, ideais, cara. E aí tem coisas que, pô, mano, bate muito ali de frente com os conflitos, né, que sempre Asimov já idealizou em outras obras referente à realidade de robôs, né, cara, na sociedade. E como que a sociedade estaria ou não preparada para lidar com isso. Aqui embaixo tem umas curiosidades sobre Stanley Kubrick, sobre as suas visões de o que é cinema para você, uma das obras-primas dele, aqui o do Spielberg. E essa fala Deus e Peter Pan é o que Stanley Kubrick seria. Stanley Kubrick diria que seria Deus e o Steven Spielberg é o Peter Pan, bem aquela coisa da criança que nunca cresce, né? E aí mais do lado nós temos, virar na página aqui, entrevistas com Haley Joel Osment, né, e o Jude Law, que fizeram justamente ali seus respectivos papéis, que pra mim um dos fantásticos filmes do estilo, viu? E eles pegaram ainda algumas coisas também sobre essa pegada de robôs, ficção científica e tudo mais, mostrando dentre outras produções como Matrix, Exterminador do Futuro, Blade Runner, 2001, Uma Odisseia no Espaço e Tron, né, com algumas curiosidades. Dá uma pausa porque tem umas aqui bem legais. Por exemplo, aqui ó, do 2001, além de inteligentíssimo, sinistro computador de bordo da Discovery ali, ó, HAL 9000, também era paranoico, vai você ver. E tínhamos também ali o Master Control, né, da série de filmes de Tron. Eu já posso falar série de filmes que não tem só um, né, por aí. Mas o melhor. E aqui trazendo um mundo segundo Evangelion, falando um pouco mais justamente sobre a chegada, né, do mangá de Evangelion pela Conrad, né, que também, como eu disse, não tinha terminado, tinha alguns hiatos que o criador da série, né, do mangá no caso, tinha feito, até uns por causa também disseram lá que era por saúde e tal, mas cara, já foi falado aqui um pouco mais sobre Evangelion. Pra mim, como eu já disse, é um puta seriado de mecha em animação, 26 episódios, tá? Que não teve a sua total definição da história naquela época estava passando, foi ter mais para uns anos atrás, mas vale muito a pena aquela conferida. Já estava passando no Animax, né? Ali, o primeiro tinha sido Locomotion, depois Animax, tinha até mudado a dublagem, mas aí estavam trazendo o mangá pra cá também e valia a conferida. Eu tenho poucos, cara, mas vale muito, viu? Aqui contando um pouquinho do começo do Evangelho, como é que ele foi desenvolvido, por onde, né, pelos estudos da Gainax. Aqui sobre o mangá versus o anime, sobre acontecimentos e o teor que o anime apresentava em relação ao mangá, tá? E eles fizeram uma pequena equação do que poderia ser o Evangelion. Seria o fim da infância de Arthur C. Clarke, mais Arquivo X, mais Robô Gigante, mais 2001, Uma Odisseia no Espaço, que seria igual a Evangelion. Bicho, exageros à parte, mas tem muita coisinha ali que dá pra associar assim. Samurai X da pesada, Kenshin está de volta à TV, o mangá Vagabond chega ao Brasil e conheça a invasão dos samurais. Cara, legal porque voltaram a passar Kenshin no Cartoon Network, na íntegra, sem aqueles cortes pesadaços que a Globo fez. Tá? E justamente naquele mesmo período estavam trazendo um excelente mangá para o Brasil, aí, falando sobre a história de Musashi, nome Vagabond, do Takehiko Inoue. Aqui tem uma pequena entrevista com o Takehiko Inoue falando sobre por que ele escreve um mangá baseado no livro de Musashi, quais as diferenças entre seu Vagabond e o próprio livro de Musashi, que foi baseado já numa obra, né? E aqui um pouco também sobre um samurai brasileiro. Eric Araki conta o que fazer para virar um guerreiro, né? E mostrando aqui algumas das escolas, pessoal, em que se trabalhava o Kendo e a filosofia dos samurais ali como uma arte marcial, né? Bem legal,
Já li, acho que, ó, posso falar pra vocês, eu li até o 19 de Musashi. Cara, arte do Takehiko maravilhosa, muito boa. O Takehiko, ele é o mesmo do Slam Dunk, aquele de basquete. Então pega pra você ver dois gêneros diferentes. Ali, cara, ele arrebentou no mangá com a sua arte e a sua história. Vale muito a conferida. Se alguém já leu todo o Musashi, tá, do mangá, com certeza tá com uma obra maravilhosa em mãos. Agora, se você, bicho, eu não gosto de mangá, eu tenho um negócio, então, cara, tem um livro, lê os livros do Musashi, então, que é uma obra de arte na história japonesa. Aqui sobre Made Knight, conheça o jogo de miniaturas colecionáveis que já é considerado um novo Magic, com cenários, tabuleiros e os bonequinhos, galera, os figures aqui, ó. Tá? Aí mostrando um pouco sobre a jogabilidade, cara, você vê muito disso aqui em eventos, eu pelo menos ia demais, achava legal pra caramba, e você contando histórias ali, um RPG, galera, pô, com os personagens ali. Muito legal. Aí mostrando aqui sobre as facções, né, que eram aqui de cada criatura, mostrando aí a Guilda Atlântida, Rebeldes da Pólvora, Liga dos Elementais, Saqueadores Orcs, Seita de Necrópolis, resumindo, Magia Negra, Progenie dos Magos, criaturas criadas há séculos, Cavaleiros Imortais e Drácon. Com 3 Drácon faça uma vitória, diz o ditado popular. Bom, cara, então aqui mostrando, eu não sei se vocês encontram ainda deles, como passou-se assim bastante tempo, em eventos, eu não acompanhei assim assiduamente, mas os que eu acompanhei eu achei muito interessante, principalmente para quem gosta de RPG, cara, e RPG é do caramba. Eu gosto muito do RPG de mesa, e em alguns nós já usamos algumas figuras, mas não desse jogo, usaram já uns criados mesmo para o próprio, desenvolvido pelos nossos mestres, narradores, né, sai a cada ideia da cabeça, pelo amor de Deus. Almas Binárias, marco da animação japonesa, ganha versão em DVD do Brasil, simplesmente, gente, Ghost in the Shell, Masamune Shirow, com a sua obra-prima, né, cara, em DVD aqui no Brasil, mostrando as aventuras de Motoko Kusanagi e galera que lutavam contra os cyberterroristas, cara, num futuro distópico muito diferente, avançado do que a Terra pode alcançar, cara. Vale demais, vale a série, vale o mangá. O mangá de Ghost in the Shell é muito bom, dá uma viajada legal, viu, gente? Vale, já deve ter saído acho que umas 3 ou 4 séries, e vale também músicas, as músicas do filme e as músicas da série são maravilhosas, tá bom? Aqui outras novidades, existe mesmo nas locadoras, Buffy a Caça Vampiros, Bem-vindo à Boca do Inferno, VHS. Numa avaliação aqui, ó, do Ghost in the Shell, pode acreditar, o menu da versão nacional é bem mais caprichado se comparado à versão americana. Olha que interessante, nunca peguei DVD de Ghost in the Shell, sempre assisti em arquivo, tá? E VHS também. Aqui as 2 páginas do correio. Vamos ver o que o Elcio falou aqui dessa vez. Tem que virar. O senhor pode estar indo no caixa para ele estar fazendo a troca. Ou estaria sendo só isso mesmo ou vai mais alguma coisa? A verdade é uma só. Não estou mais aguentando ficar ouvindo as pessoas falando assim no gerúndio. Ah, meu Deus. Será que estaria dando para estar parando de falar assim? Porque não está dando mesmo. Você zoou aqui agora a língua portuguesa. Mas tem muita gente que fala assim mesmo. E a gente, no geral, realmente damos essas escorregadas, cara, é verdade. Eu mesmo, nem falo. Eu mesmo fico me policiando disso, mas de vez em quando escapa. Aqui mostrando mais mensagens por e-mail. Deixa eu ver se tem alguma carta. Não, mas nós temos a arte aqui do Bruno Miguel, de São Paulo. Aqui acho que daquele Murdoch, né? Murdoch do Gorillaz, a Lara Croft do Leonardo Ribeiro do Distrito Federal e Goku nível 3 com Majin Buu aqui do Rainer Diego de Oliveira de São Paulo. Respostas cretinas para perguntas imbecis. Els, essa é para você quebrar a cabeça. Por que quando 2 seres se fundem, surge outro com roupas totalmente diferentes das que eles estavam usando antes? Aí a resposta. Talvez para vender mais brinquedo. Não, velho, a resposta não foi cretina. Entendeu? E o engraçado, a sacanagem, bicho, a pergunta também não, se você for levar o pé da letra. Mas a gente tá ligado, tá falando aqui da fusão, né? E por falar em anime sofrendo censura, olha aqui, ó. Animes censurados, desenhos japoneses são vítimas de cortes. E aqui tá mostrando um dos personagens até do Power Stone, que passou na Rede Globo, que tinha realmente muita censura, ele era muito cortado, dava pra você perceber assistindo. E aqui é o Escopeta, né, metendo a ripa sobre isso, né? Já não é de hoje que pego no pé dos animes, mas agora a coisa está indo longe demais. Primeiro foi a revista semanal lá da Editora Abril e agora é a vez do governo.
a notícia mais descabelante é sobre Power Stone, o novo desenho comprado pela Globo. Segundo portaria do governo publicada no Diário Oficial, se a emissora quiser exibi-lo, terá de fazê-lo após as 20 horas. Caso queira passar em horário normal da manhã, terá de cortar as cenas de violência. Meu filho cortou coisa pra cacete. Tá certo, mas quais seriam as cenas de violência? Tá? Eu queria saber também. Eu assisti Power Stone nas duas versões, cara, que eu assisti na Rede Globo, depois eu peguei, e realmente, pra mim, muito descabível. Mas, cara, porque o perfil nosso brasileiro, já comentei muito isso em grupos que eu fazia parte, sobre levar a cultura em animação, quadrinho, aquela coisa, achando que era coisa exclusivamente de criança. E não é verdade. Não é verdade. É igual a gente chegar e falar, ah, desenho é coisa pra criança. Pô, é mesmo? Cara, vamos sacanear. Vai ver Samurai Jack e ver o tanto que ele é infantil ali em alguns aspectos, tá? Anime é coisa pra criança. Caramba, veja Ninja Resurrection, veja Ninja Scroll, Death Note, Dragon Slayer. Cara, tem que saber separar que tem grupos e público pra tudo, velho. E aqui, bicho, não era muito assim. Não era. Era sempre tratado de uma forma assim muito aquém, tá? E aí é o seguinte, você tem que tomar cuidado se você vai pegar realmente algum tipo de produto para passar num determinado horário que você quer atingir. É um público infantil, você tem que estar tomando cuidado, realmente. Mas quando você for pegar produto, presta atenção nisso. Porque não significa, ah, é desenho, não, pode pegar que é para criança. Ah, é anime, pode pegar que é para criança. Não, tem que olhar. Manchete passou muito por isso com as suas produções passadas lá, de Cavaleiros do Zodíaco, e o Yu Hakusho já passou algumas censuras que se não nem passaria na televisão. Próprios sucessos do US Mangá já exibidos no Brasil também, tá? Passaram pela mesma coisa. Enquanto falo em entender, não é saber o que é fazer o céu ou qual a diferença entre Digimon e Digimon 2. É entender no sentido de sacar que está ali na frente. A maior parte dessas pessoas acredita que desenho animado não pode ter violência, porque é para criança ou público jovem. Tá vendo? Justamente uma coisa que o Escopeta fala e eu concordo com ele. Ora, desde que o mundo é mundo, desenhos animados têm algum tipo de violência. Pega os desenhos da Marvel dos anos 60, Tom e Jerry, Speed Racer, Pato Donald, Meninas Superpoderosas, Dragon Ball, Pokémon, etc e tal. Todos têm porrada e heróis quebrando a cara dos vilões. Isso sem mencionar o fato de que um monte de pesquisas aí deixam claro que as crianças sabem quando a violência é de brincadeira e quando não é. Exato. Essa crítica eu concordo muito com o Escopeta, justamente de saberem, às vezes eles não sabiam dosar, não sabiam realmente o que criticar, o que censurar. Isso é opinião, tá, pessoal? Vocês podem ter opinião diferente da minha, com toda certeza. Eu tô pegando aqui só como um fato de ter sido criança um dia, né, cara? Pai de família com filho, sabendo muito bem, acompanhando o que os filhos estavam consumindo e tudo mais, tá bom? Só pegando essa adendo aqui, fechando, né, a nossa resenha sobre herói.com.br da número 26 aí, com muita coisa bacana que nós conversamos aqui. Espero que vocês tenham gostado, ok, dessa resenha, e estejam para a próxima, que estamos chegando, hein, pessoal. Vamos para 27 no próximo, e vou dar uma dica para vocês da capa da número 27, ok? Um dos maiores inimigos do universo de Dragon Ball Z. Tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo aqui do Sensei Otaku Net Forever. Valeu, pessoal. Até. Olha o cachorro aí, ó.